responsiva. Marcos capítulo 10, versos 46 a 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus de Nazareno, foi-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao Jesus lhe disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Todos. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé se salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Esse texto é um dos textos que eu mais... não vou dizer que é um texto que eu mais gosto, mas ele tem assim um caráter especial. Geralmente, às vezes eu prego, passo por cima dele, e alguns já até escutaram eu fazer alguns comentários a respeito desse texto. E os irmãos vão saber o que eu estou dizendo. Mas quando nós nos deparamos, geralmente, com textos das Escrituras, e principalmente dos Evangelhos, nesse caso, quando alguém era curado por exercer a fé, né? E aí nós temos várias pessoas que pegam esse texto e interpretam de uma forma completamente distorcida, né? Tendo uma perspectiva mundana, pagã desse texto, né? Porque coloca a fé na fé, uma coisa que eu sempre falo, né? A nossa fé não está na nossa fé, a nossa fé está em Cristo, o alvo da nossa fé é Cristo, né? Mas como tem uma música aí popular, né? Diz: andar com fé eu vou, e a fé não costuma falhar, e a ideia de colocar a fé na fé, mas a fé em si, ela não é nada se ela não estiver apontando para Cristo, né? E a gente vai perceber que todas as vezes que isso acontece, quando alguém chega na presença do Senhor Jesus pedindo para ser curado, nós vamos ver ali uma profissão de fé. E é isso que a Escritura está nos mostrando, né? A pessoa pede a cura, mas na realidade o que nós estamos vendo ali é uma profissão de fé. Uma coisa que a gente vê muito nos Salmos, né? O salmista clamando e pedindo a Deus, sabendo que nele ele teria o consolo, a resposta ou a solução para aquilo que ele estava pedindo. É por isso que todas as vezes nós vemos no final Jesus dizendo assim: vai, a tua fé te salvou. Porque o que nós estamos vendo aqui é uma profissão de fé. E aí você iria me perguntar: aqui ele está, aqui nós poderíamos dizer que aqui temos uma conversão? Eu teria que analisar um pouco mais o texto para dizer isso, né? Porque às vezes é difícil você mensurar. Pessoas se converteram nesse momento, né? E aí você vai entrar na teologia, porque primeiro você é regenerado para depois apresentar fé. E se a gente for ver, essas coisas acontecem juntas, né? Uma coisa seguida da outra, né? Mas a gente vê que é a ação de Deus. E o que nós estamos vendo aqui é um homem produzindo alguma coisa que ele não poderia produzir por si mesmo. E aí nós poderíamos ver claramente que ele está demonstrando aqui a fé salvadora. É por isso que Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Porque o que é mais importante, principalmente para nós aqui, é percebermos a fé que salva. É aquela fé que está em Cristo, que foi dada por Ele, que é dom de Deus. Eu disse que esse texto me chama a atenção. E nós vamos ver algumas coisas aqui interessantes que mostram essa profissão de fé. Nós estávamos discutindo há um tempo atrás
sobre a questão do batismo e tal, aquela coisa toda, batismo infantil, né? Crianças que morrem na infância e tal. E nós estamos falando sobre isso. E é interessante que essa discussão suscitou outra, e a gente vai ver que essas coisas estão interligadas. Suscitou a questão da eleição e outras questões mais. E o Alfredo estava conversando a respeito disso, ele falou uma coisa interessante, né? Que a graça de Deus, ela precisa se manifestar. Tá? Ela tem que se manifestar. Nós precisamos de... A pessoa nesse mundo que foi chamada, que foi escolhida por Deus, ela vai manifestar isso, porque ela foi escolhida, porque ela foi eleita. Então a graça precisa se manifestar, tá? Para que nós percebamos, né, que aquilo que está sendo manifestado, produzido, é dom de Deus. Então a conversão, ela se manifesta. A graça de Deus se manifesta. E se manifesta dessa forma, pelos seus frutos, né? Pela fé, pela demonstração de confiança em Deus, por determinados tipos de comportamento e atitudes e até mesmo crenças, né? Convicções que mostram o quê? Que Deus tocou no coração daquela pessoa, né? Que Deus chamou aquela pessoa. E esse chamado, ele se manifesta, porque a graça precisa se manifestar, né? Não tem como ela não se manifestar. E uma coisa que me chama a atenção aqui é esse homem, ele surge não sei da onde, né? A Escritura não fala muito a respeito dele, até o caracteriza, né? Porque aqui ele tem um nome, é Bartimeu, filho de Timeu, então provavelmente ali o pai dele era conhecido, ou ele era conhecido, né? Mas a Escritura não fala muito a respeito dele. Mas o que me chama a atenção aqui, e esse é o nosso primeiro ponto, é o exemplo de fé que ele dá. Tá? Olha o texto aqui, verso 46. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, nós vamos perceber que a deficiência física naquela época, ela necessariamente redundava em mendicância, em pobreza e miséria. Filho de Timeu estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Isso me chama, a primeira coisa que me chama a atenção é essa frase desse homem. Ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E essas palavras são extremamente reveladoras. Por quê? Porque ele está mostrando um conhecimento aqui, que é um conhecimento salvífico. Ele está, pelas suas palavras, reconhecendo na pessoa de Cristo o Messias prometido. Ele chama o Jesus de filho de Davi. Ele reconhece que Jesus Cristo era descendência do rei Davi. Ele reconhece com essas palavras que o reino de Davi seria próspero. Ele reconhece todas as promessas do Velho Testamento a respeito do Messias, daquele que viria, que seria o filho de Davi, que receberia a coroa do trono de Davi. Se nós abrirmos Marcos capítulo 11, verso 9 e 11, nós vamos ver esse entendimento. Ele diz assim: tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o rei que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana, nas maiores alturas. Abram aí Marcos capítulo 12, verso 35 a 37. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama de Senhor. Como, pois, ele é seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Em Mateus capítulo 21, Mateus capítulo 21, verso 15
e 16. Vamos ler do verso 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim. Nunca leste, da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? E deixando-os saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. O que nós estamos vendo aqui nesse homem, proferindo essas palavras, ele estava, na realidade, proferindo uma confissão de fé. Ele estava reconhecendo o que muitos não reconheciam, muitos que seguiam Jesus. Que ele era o Cristo, Filho prometido. E muitas vezes a gente observa uma certa ironia na Escritura. Às vezes nós não temos olhos para perceber. Mas aqui nós estamos vendo uma ironia. Um homem fisicamente cego, incapaz de ver os milagres de Jesus, de presenciar os seus feitos poderosos. Ele nunca teve a oportunidade de ver Jesus falando ao morto, como foi lá com Lázaro, ele saindo da sepultura, ressuscitando, curando outras pessoas. Ele nunca teve a oportunidade de ver com seus olhos. Mas ele crê. Ele crê naquilo que ele ouve a respeito do Messias. E essas coisas, curar mortos, melhor, ressuscitar mortos, curar enfermos, eram indicativos da pessoa de Jesus. Abra Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso 4 e 6. É o relato a respeito da dúvida de João Batista, aquele que batizou Jesus. A perspectiva de João Batista é que Jesus viria estabelecer o seu reino naquele momento. O juízo seria trazido naquele momento. Jesus viria consumar todas as coisas. Mas ele mesmo não entendeu que a sua pregação profética era para alguma coisa que estava acontecendo e queria acontecer depois. E aí, quando ele manda os seus discípulos, que ele estava preso, perguntar a respeito de Jesus, olha a resposta dele. Vou ler do verso 2 em diante. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, interessante que ele diz assim, ele não afirma, sou eu. Ele mostra através de evidências. E que evidências são essas? Evidências bíblicas. Jesus respondendo disse-lhes, ide anunciar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos estão ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Que ironia aqui. Um homem cego que não via nada dessas coisas, porque os seus olhos estavam impedidos de presenciar essas coisas, através da sua visão, pelas notícias, pelas informações a respeito de Cristo. Ele crê. Os olhos físicos estavam debilitados, mas os olhos espirituais daquele homem estavam abertos. Ele via coisas que muitos fariseus e escribas jamais puderam ver. E é interessante nós olharmos por essa perspectiva. Os anúncios ou os fatos a respeito de Cristo representavam o Evangelho. Os rumores a respeito de Jesus representavam o Evangelho. E aquele cego, ele percebe essas verdades por aquilo que ele ouve. Ele percebe
Ele crê que Jesus Cristo era o Filho prometido de Deus, era o Messias prometido. Ele ouve isso e ele crê. É muito interessante nós observarmos o que a Escritura fala a respeito disso. Lá em João capítulo 20, verso 29, no finalzinho desse verso, ele diz assim: bem-aventurados os que não viram e creram. E por que João fala isso? Vamos abrir lá, João capítulo 20. João capítulo 20, verso 29. João 20, 29. Diz assim: disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. E nós estamos vendo aqui um relato a respeito de Tomé. Tomé, que viveu, foi um discípulo do Senhor Jesus, estava ali com o Senhor Jesus todo o tempo. Jesus Cristo morre, ressuscita e ele não acredita. Os seus compatriotas, seus companheiros disseram: não, ele ressuscitou, nós vimos. Não, eu só acredito vendo. Aquele homem creu somente por ouvir. Ouvir a respeito do Evangelho. Ouvir a respeito do Cristo. E aí no verso 29 ele diz assim: bem-aventurados os que não viram e creram. E me faz lembrar também lá em Romanos capítulo 10. Abre o Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versos de 13 a 17. Ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aquele homem fez isso, invocou o nome do Senhor. Ele pede para ser curado. Mas por que ele pede para que Jesus o curasse? Porque ele cria que Jesus era quem realmente ele era: o Filho de Deus, o Messias prometido. Capítulo 10, verso 3 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E lá no verso 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra. Aquele homem ouviu a respeito do Evangelho e creu. Uma coisa que a gente às vezes não considera quando lê esses textos é que nós estamos aqui, o próprio texto está mostrando isso. Deus está no meio do seu povo, do povo da aliança. Por mais que você vê entre os judeus pessoas que eram alheias à religião, a religião revelada, distorcida pelos fariseus, eles receberam a lei. Os profetas vinham de Jerusalém, ou melhor, dos judeus. As ordenanças foram dadas por eles. Eles viviam nesse ambiente. Era esse ambiente que mesmo aqueles que apostataram da fé por questões financeiras, como era o caso dos publicanos, que abandonavam a sua fé por causa de dinheiro, que abandonaram o seu povo por causa... Eles viviam nesse ambiente e tinham as mesmas expectativas. Era o ambiente da graça, do povo do pacto. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 9, ele fala sobre isso. E é interessante porque ele diz que pertence aos judeus as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas, e Cristo descende desse povo. Esse era o ambiente em que eles viviam. Era mais ou menos, se pudéssemos contextualizar, um ambiente de igreja em que todos nós conhecemos a palavra de Deus e os nossos filhos participam disso. E muitas vezes eles se afastam do Evangelho, mas levam consigo a palavra, ou para juízo, ou para transformação. O que nós estamos vendo aqui é isso, é nesse contexto. Aquele homem ouvira falar de Cristo. Ouvira o que Cristo fazia naquele tempo, a sua pregação, os seus milagres, e ele creu. E ele creu. E é interessante isso. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir.
Não é à toa que lá em Mateus capítulo 11, eu quis pegar um texto aqui dos Evangelhos, para nós até fazermos uma relação com o que nós temos falado ultimamente. 11:5. Mateus acho que é Marcos. Eu me confundi aqui. Mateus capítulo 13, verso 9. Depois eu acho esse texto. Mateus 11:5. Mateus 11:5. 13:9. Que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É a mesma coisa que nós temos visto lá em Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. E nós vamos perceber que aquela mensagem ali, ou que Jesus está dizendo aqui nos Evangelhos, que diz ali em Mateus capítulo 13, verso 9, e em vários outros contextos ali também dos Evangelhos, ele está dizendo assim: aqueles que têm capacidade para ouvir, ouçam e obedeçam. É isso. E aquele homem se satisfez a respeito das coisas que ele ouvia, crendo que Jesus era o Messias. O que nós temos à nossa frente, queridos, é um exemplo de fé. Aquele homem vê Jesus passando, e você na história aqui do texto, você não vê menção nenhuma a esse homem chamado de Bartimeu, filho de Timeu. Não, ele não andava com o Senhor Jesus, não andava com os seus discípulos. Nós não sabemos nada a respeito dele. A única coisa que nós sabemos é que ele era um mendigo que ficava à margem da estrada pedindo esmolas, porque era um homem cego. Mas o que nós podemos dizer claramente do texto é que ele conhecia Jesus, ele sabia que Jesus era o Cristo. É por isso que ele clama. É por isso que ele vai buscar. É por isso que ele diz: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Nessas simples palavras nós estamos percebendo toda uma vida, toda uma confiança, todo um temor a respeito do Cristo, de Jesus. E é interessante porque o que nós estamos vendo aqui, a Escritura está nos chamando a ter o mesmo comportamento desse homem. Porque o que nós estamos vendo aqui é uma profissão de fé. É isso que eu e você devemos apresentar, uma fé como a de Bartimeu. Por quê? Porque nós jamais vamos poder contemplar a Cristo com os nossos olhos físicos. Vamos contemplar a Cristo com os nossos olhos espirituais. Isso significa muita coisa, querido. Por quê? Porque grandes promessas, grandes coisas são proferidas aqui na palavra do Senhor pelos lábios de Cristo. E nós devemos crer nelas. Nós devemos lançar a nossa confiança na palavra de Deus como algo inquestionável. Nós devemos entregar as nossas almas a Cristo sem hesitação, como aquele homem fez. Crer. Isso significa, a gente olha assim: eu creio, né? Eu creio em Jesus, Jesus é Deus e tal. Mas crer em Cristo como esse homem fez é viver da forma como ele estabeleceu. Isso é crer. Quando nós vivemos dessa forma, quando nós pautamos o nosso comportamento, a nossa vida, da maneira como a palavra de Deus fala, quando a nossa esperança está naquilo que a palavra de Deus fala que nós temos que ter esperança, quando a nossa certeza está naquilo que a palavra de Deus fala que nós devemos ter certeza, quando a nossa falta de disposição ou de interesse fala, a Escritura fala que deve ser essa com relação às coisas do mundo, quando nós estamos assim, vivendo dessa forma, nós estamos sim crendo no Senhor. Nós estamos sim colocando a nossa fé em Deus. Quando nós dependemos exclusivamente da voz do Senhor,
nós somos dependentes dele. Nós estamos como esse homem, crendo para a salvação. Embora a gente não possa ver muitas coisas, embora nós não possamos ver o nosso Cristo, embora nós não possamos ver muitas das promessas do Senhor Jesus, nós devemos crer. Porque a vida cristã se baseia nisso. Na fé, na certeza de que Ele é Senhor das nossas vidas. Na certeza de que foi Ele que determinou todas as coisas. Na certeza de que a minha vida tem que ser pautada na Escritura. É dessa forma que eu mostro que eu tenho fé no Senhor Jesus. É muito fácil hoje você dizer, eu creio em Cristo, eu creio no Senhor Jesus. Mas a atitude dele, o comportamento dele, demonstrava isso. Ele foi para aquele que poderia aliviar o seu sofrimento, que era Cristo. Mas ele não foi com o propósito de aliviar o seu sofrimento somente. Ele foi porque ele reconhecia que aquele homem ali era o seu Deus. E essa deve ser a nossa perspectiva. Não somente dizer, eu creio no Senhor Jesus e tal. Sabe qual a forma, qual a maneira de você mostrar isso? Que você crê no Senhor Jesus. É vivendo como Ele determina. É seguindo os seus preceitos. É dessa forma que a gente mostra que nós temos fé no Senhor. Não é à toa que depois da sua cura, a palavra de Deus diz que ele seguia estrada fora. Olha o verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é interessante aqui porque o que nós temos aqui é a consequência da fé. Eu disse que é uma profissão de fé, uma demonstração da fé salvadora. E o que nós temos aqui na perseverança daquele homem é a atitude resoluta de continuar naquela direção, clamando ao Senhor que tenha compaixão de si, mesmo que ao seu redor as coisas estejam andando na direção contrária. Aquele homem ele começa a clamar, e muitos que estavam ao redor dele reprovam a sua atitude. Lá no verso 48 diz assim, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Não se sabe aqui o que as pessoas estavam clamando ali. Jesus estava indo para Jerusalém. E sempre aonde Jesus estava, muitas pessoas se aglomeravam pela curiosidade, pela notoriedade, pelo nome do próprio Senhor Jesus, que começou a ser um nome notório, a ser perseguido por uns e amado por outros. Então, onde Jesus estava, sempre tinha muita gente, mas aqui, provavelmente ele estava voltando em procissão, indo em procissão, juntamente com muitas pessoas para Jerusalém, porque era a época da Páscoa. E aquele homem começa a gritar, e algumas pessoas, provavelmente, quando ele gritou, alguns poderiam dizer assim, não incomode o mestre. Ou outros poderiam dizer, cala a boca, você está falando besteira, que filho de Davi, coisa nenhuma. E por outros motivos quaisquer, sejam que apontavam para aqueles que criam em Cristo como Senhor, ou para aqueles que não criam em Cristo como Senhor. Mas tanto uns quanto outros estavam repreendendo, tolindo, e não tinha encorajamento aquelas pessoas que estavam ali para chegar diante do Senhor Jesus e pedir aquilo que ele tinha a necessidade. Mas ele não liga para isso. Ele não se incomoda com isso. Ele ignora o ridículo que ele poderia passar por essa importunação. E olhando por essa perspectiva, nós podemos pegar esse exemplo de Bartimeu, que é fruto da fé que ele tem no Senhor Deus, que ele tem em Cristo. E como exemplo que serve para nós como ele, nós não devemos nos importar quando as outras pessoas
estiverem nos criticando porque estamos procurando cura naquele que pode curar as nossas almas. E muitas vezes é o que nós mais encontramos, às vezes, até dentro da igreja, né? Algumas pessoas podem estar dizendo para nós assim: ó, você está orando demais, você está lendo a Bíblia demais, né? Você está sendo muito diligente, né, com a revelação, você está sendo muito radical na maneira de viver. E o exemplo que nós temos aqui desse homem é não dar atenção a essas pessoas que não o incentivavam a buscar a Cristo. É ignorar esses que dizem essas coisas. E por que isso? Por quê? Porque muitos se mostram indiferentes em buscar a Cristo. Por que muitos são desencorajados, impedidos? Às vezes ficam desanimados de se aproximar de Deus. Por quê? E aí a gente tem uma explicação. E a explicação é simples. Porque eles não sentem de maneira suficiente os seus próprios pecados. Porque eles não estão convencidos da praga que existe em seus corações e da enfermidade das suas almas. É por isso que as pessoas não buscam a cura. É por isso que eles não buscam a cura da sua alma. É por isso que eles não buscam o Senhor. Porque não veem necessidade de buscá-lo dessa forma intensamente. Certa vez eu disse, numa das minhas pregações, que quando nós estamos desanimados com o Evangelho, não por causa da igreja, mas por causa do pastor, pode ser até, as coisas podem até nos desanimar, não é? Pela falta de fé, de comprometimento dos outros, porque a comunhão com Cristo faz isso, né? Quando você vê um irmão ali comungando com você, e você olha a vida dele, e você vê o empenho, o entusiasmo dele, não porque está indo em festas da igreja, mas porque está ali todo dia, cultuando a Deus. Você vê a vida dele. Aquilo é um estímulo para você. E o contrário, muitas vezes, também é verdade. A indiferença das pessoas com relação ao Evangelho, muitas vezes nos desestimula. Mas essas coisas acontecem, na maioria das vezes, por causa do nosso pecado. É por isso que nós nos sentimos, às vezes, fracos, desanimados. É pecado nosso. É falta de disposição nossa, da nossa própria carne, em buscar ao Senhor. E é por isso que às vezes a gente desanima. Porque quando nós reconhecemos a necessidade que nós temos das coisas do reino de Deus e do Senhor, nós buscamos o Senhor arduamente. Eu acho que essa deve ser um dos motivos principais da nossa oração. Porque constantemente nós somos assediados pela nossa própria carne nesse sentido. Eu não preciso tanto do exercício da fé, eu não preciso tanto dessas coisas, eu não preciso buscar tanto ao Senhor. E é o que a gente escuta ao nosso redor muitas vezes. Mas aquele homem não deu ouvidos a isso. E quando a gente vê a nossa própria culpa, a nossa própria natureza, a gente não descansa até subjugá-la diante do Senhor. Então a gente vai buscar Cristo. A gente vai ao encontro dele. E esses que agem assim são como Bartimeu, que conseguem perceber a sua própria situação deplorável. Aquele homem era um mendigo porque era cego. A sua cegueira o impossibilitava de muitas coisas. E ele vai àquele que pode trazer consolo, alívio e o livrar daquele peso. Ele vai a Cristo. Ele persevera, ele insiste e ele encontra a Cristo. Isso deve ser um exemplo para nós. Isso é um exemplo de fé. E por último, a última coisa que nos chama a atenção aqui é a influência
constrangedora que a graça de Cristo exerce em nossas vidas. Olha o verso 52. Leia o verso 51 e 52. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. É interessante, às vezes, a nossa leitura, ela não percebe determinadas nuances do texto. Como, por exemplo, filho de Davi, né? Um homem proferindo isso. Nós fomos analisar assim profundamente, a gente vai ver que aquilo ali é uma profissão de fé. Ele reconhece que Jesus Cristo era o próprio Deus. Ele reconhece que ele era o filho de Davi, e numa situação semelhante ele cura um cego de nascença, e os fariseus e autoridades da época criticam aquele jovem. Ele não sabia quem era, e ele fala: eu sei que ele curou, eu sei que o que ele fez, homem nenhum, se Deus não estivesse sobre ele, poderia fazer isso. E essa é uma evidência da messianidade, da filiação de Cristo, do Messias prometido. E aí Jesus volta àquele homem, porque ele foi expulso do templo, e Jesus se revela a ele. E ele fala assim: quem é esse para que eu creia? Aí ele diz: sou eu. E aí ele se prostra e adora. É interessante nós vermos isso, porque isso é uma profissão de fé. Aquele homem creu em Cristo sem saber realmente quem ele era, a partir do que ele fez na vida dele. E essas coisas, elas resultam em frutos que nós estamos vendo aqui. A atitude dele, o seu clamor, a sua perseverança demonstravam que ele tinha fé salvadora, porque ele cria no Messias. E é por isso que ele o segue estrada fora, porque essa é a consequência, é a atitude de gratidão a Cristo com relação à salvação da sua alma. Depois que ele é curado, ele segue a Cristo. E nós estamos vendo aqui o efeito da graça de Deus para aqueles que experimentam essa graça. E essa graça, ela deve nos fazer o quê? Seguir a Cristo no caminho da santidade, da obediência. Deve fazer com que o homem se consagre a Ele, ao serviço do Senhor. E às vezes a gente confunde serviço do Senhor com servir a igreja. E muitas vezes essas coisas não são bionívocas, elas não se encaixam. Porque muitas vezes você pode estar servindo a igreja física e não estar servindo ao Senhor. Mas quando você serve ao Senhor, você estará sempre servindo a sua igreja. Esses são os efeitos da graça de Deus. Dedicar-se de coração e alma ao Senhor. E por que muitas vezes nós, crentes maduros, né? Às vezes a gente vê um novo convertido e ele chega e é uma pessoa cheia de gás e nós não somos. Por que isso? É a nossa natureza pecaminosa, sempre lutando, sempre puxando a gente para baixo. A nossa oração deve ser: Senhor, eu quero reproduzir na minha vida os primeiros frutos. Eu quero sempre demonstrar esse primeiro amor. Como é que a gente consegue cultivar isso? Como é que você, como marido, consegue cultivar o amor da sua esposa ou o seu amor para com ela? Exercitando isso, né? A vida cristã não é diferente. É esse exercício, como no casamento. Nos primeiros anos de casamento, você olha para sua esposa e seu coração começa a bater mais forte. Às vezes, no caso da minha esposa, ficava vermelha e tal. Essas coisas não acontecem mais. Às vezes até bate, e bate mesmo. Mas o amor cresce. Porque o exercício da prática do amor, do respeito, vai fazer com que aquele amor, aquele sentimento se torne maduro, perene e forte. E é isso que deve acontecer na vida cristã. O exercício da fé, a plenitude do Espírito, é dessa forma. Se você é um crente que não se esmera na leitura da palavra,
que não aproveita todos os momentos para não só se lembrar de Deus, mas orar ao Senhor. Se você a sua mente, como diz ali no Salmo 1, não está voltada todo o tempo para o Senhor, mesmo que você não esteja fazendo nada de religioso, vamos dizer assim, lendo a Bíblia, mas no seu trabalho, no seu dia a dia, em coisas que são espirituais, mas que não estão diretamente relacionadas à fé, ou à religião, ou exercício da fé, naquilo que às vezes a gente pensa que é exercício da fé. São essas coisas que vão fomentar esse amor que muitas vezes está perdido ou esquecido. Por quê? Porque nós devemos ser gratos diante de Deus pela sua graça sobre nós. Eu estava falando sobre os 10 mandamentos da igreja de Caraí. Estou falando que os primeiros mandamentos falam da adoração e culto a Deus, E é interessante que nesses 2 primeiros mandamentos nós vamos ver que nós temos obrigação, responsabilidade. Nós somos tidos como culpados se não amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Nós somos culpados diante de Deus contra esse mandamento se não buscarmos o Senhor incessantemente nas nossas vidas. Na realidade, isso deveria ser uma resposta à graça de Deus sobre nós. E aí, quando nós experimentamos essa graça, a gente deve falar como o salmista fala: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O homem que diz que tem interesse por Cristo, em Cristo, e ao mesmo tempo ele não segue, ele não é diligente com relação às coisas do reino de Deus, ele está miseravelmente equivocado. Está arruinando a sua própria alma. Aquele homem procurou Jesus porque sabia que ele podia curá-lo, porque sabia que estava na dependência dele, sabia que ele era o Messias prometido, o mestre e senhor da sua vida. E é isso que significa que mestre, quando ele fala, ele responde ao Senhor: mestre, que eu torne a ver. Nós poderíamos tocar por Senhor, porque quer dizer a mesma coisa. Ele tinha fé salvadora e demonstrou isso no momento em que teve um encontro com o Senhor. É por isso que Jesus não disse para ele: vai, você está curado da sua cegueira. Ele diz: vai, a tua fé te salvou. Porque o que nós estamos vendo aqui é uma profissão de fé. É um homem demonstrando que dentro de si já está o Espírito Santo habitando no seu coração. E a atitude dele para com Cristo a respeito da sua cura estava fundamentado pura e exclusivamente na sua fé em Deus. Se nós fôssemos comparar esse texto com aquele texto dos 10 leprosos, nós iríamos ver uma grande diferença. Porque só um voltou para agradecer. Porque essa é a atitude daquele que é alcançado pela graça de Deus. Ele sente a necessidade de estar em dívida com o Senhor. E dívida de gratidão. Ele se sente preso a Cristo. Ele se sente dependente dele. Ele se sente ligado e sente a necessidade de buscá-lo constantemente. E isso é fé. Isso é conversão. Isso é transformação. Esse homem foi transformado por aquilo que ele ouviu a respeito do Messias. Eu gostaria de terminar com um texto de Jó 42.
parece que é o contrário do que nós estamos vendo aqui. Não, mas é a mesma coisa. Quando ele diz assim, antes verso 5, ele diz assim, e a ideia é essa: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. É a mesma coisa que nós temos ali naquele homem. Jó era um homem que tinha a sua vista, que vivia a religião, que era um homem temente a Deus, mas ele só começa a ver o Senhor verdadeiramente, como ele diz, hoje eu começo a ver a Deus verdadeiramente, porque por causa de tudo aquilo que ele passou na sua vida. E não foi com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. Vamos orar?